Bom dia! Neste segmento vamos ver mais de 30 testes estatísticos que podem ser usados em situações diferentes e o objetivo que eu tenho aqui é de facilitar a escolha de um teste estatístico por parte de um cientista que não é um especialista em estatística, mas que sabe o que ele quer e sabe alguma coisa sobre os dados que ele tem. Para escolher um teste estatístico, você vai ter que responder a 3 perguntas. Uma pergunta sobre o objetivo que você tem ao realizar o teste e 2 perguntas sobre os dados que você tem. Vamos falar da primeira pergunta. Qual é seu objetivo? Então, vamos ver que frequentemente o que você quer fazer é comparar 2 coisas. Comparar aqui significa investigar a significância estatística da diferença entre 2 coisas. Isso é equivalente a dizer que você tem uma hipótese nula de que 2 coisas realmente são iguais. Não há diferença entre 2 situações. Que 2 situações são essas? Uma delas pode ser, como no caso aqui, uma amostra que você tem. Você tem uma amostra que você colheu e você quer saber se essa amostra obedece, uma métrica dessa amostra é igual ou não a um certo valor hipotético que você recebeu de algum lugar, que você ou calculou teoricamente, o que você sabe sobre a população, o que você acha sobre a população. Então aqui você quer comparar algo amostrado, uma média, por exemplo, com um valor fixo que faz parte da sua hipótese nula. A próxima possibilidade continua sendo comparação entre 2 coisas, só que agora temos 2 amostras. E essas 2 amostras, elas podem estar o que a gente chama não pareadas. O que é esse negócio de pareamento de dados? Imagine uma situação em que você mede alguma métrica antes e depois de fazer alguma mudança, digamos, alterar um algoritmo num programa. Se você mede antes e depois, você acaba tendo um par de valores e você pode testar se há uma diferença antes e depois, testando a diferença entre os pares, em vez de testar se há uma diferença entre a média antes e a média depois. É melhor testar a média das diferenças, porque o teste estatístico vai ser mais poderoso. A gente chama isso um teste pareado. Então, quando você pode, use pareamento. Quando não é possível, não use pareamento. Observe que você não tem pareamento apenas ou sempre que as 2 amostras têm o mesmo número de pontos. Eu posso ter 2 amostras com 100 pontos e esses 100 pontos são pareados ou não são pareados. Podem ser pareados ou não. Se eu tiver 3 ou mais amostras, eu poderia usar uma sequência de teste 2 a 2 para saber se há diferença entre as amostras, mas existem testes mais poderosos que fazem de uma única vez, com um único teste, a comparação de 3, 4, 10 amostras pareadas ou não. Falamos até agora de 1, 2 ou 3 ou mais amostras, mas sempre de uma única variável. Quando você tem 2 variáveis dependentes, existem testes especiais que podem ser feitos, como veremos. O próximo objetivo que eu posso ter é o de quantificar a associação entre 2 variáveis. Lembra de correlação e o índice de correlação? Então, aqui estamos falando basicamente do cálculo de índices de correlação. Mais um objetivo que podemos ter é de predizer o valor de uma variável a partir de outra. Existe uma variável que eu medi e eu estou querendo prever uma outra variável, que é a variável dependente neste caso, e eu quero poder fazer um cálculo a partir de uma e calcular a outra. Isso é feito usando regressão. E complicando um pouco mais, eu posso querer, mais uma vez, predizer o valor de uma variável, mas a partir de várias outras. Por exemplo, eu poderia ter as outras variáveis como sendo a CPU
o tipo de CPU que eu estou usando, o tipo de sistema operacional e o clock da CPU, e como saída eu poderia ter alguma medida de desempenho, por exemplo. A segunda pergunta que nos interessa para escolher um teste tem a ver com a escala dos dados. Quando você tem dados numa escala métrica, que é uma escala razão ou intervalar, alguns testes podem ser utilizados, mas que não vão servir para a escala nominal ou ordinal, em cujo caso temos escalas não métricas que exigem testes estatísticos diferentes. Finalmente, o fato de eu ter a população dos dados, não a amostra que eu tenho, mas a população obedecendo à distribuição normal, me permite usar alguns testes mais poderosos e, portanto, é importante saber se eu tenho dados de uma população normal ou não para me aproveitar desses testes mais poderosos. Quando eu falo de um teste mais poderoso, lembra que eu estou falando de um teste que erra menos. Testes estatísticos não nos dão a verdade, elas têm uma possibilidade de erro. Eu posso cometer o que a gente chama um falso negativo ou um falso positivo. Então, essas possibilidades existem, o que eu quero é que elas sejam pequenas. É aí que entrou, por exemplo, o nosso alfa, que é o nível de significância, e é isso que significa um teste mais poderoso, é um teste que erra menos. Eu vou apresentar os testes sob forma de tabelas, como vocês podem ver aqui, uma tabela sendo montada, e aqui eu estou examinando o primeiro caso, o meu primeiro objetivo, que é de comparar uma amostra a um valor hipotético que eu obtive, que eu tenho de algum lugar. Minha tabela tem 4 colunas. Primeiro, qual é a escala dos meus dados e quais são as restrições, quer dizer, existe normalidade ou não nos meus dados. Essas duas coisas, meu objetivo mais escalas e restrições, essas duas coisas são a entrada, digamos, dessa tabela. A saída é o que tem à direita dessa linha preta. A saída é o que eu devo fazer se meu objetivo for este e se eu tiver esse tipo de dado. Eu vou comparar aqui pela média, quer dizer, eu vou comparar a média de uma amostra a uma média hipotética. O teste que eu vou usar se chama One Sample T-Test. O número do teste aqui, set, é simplesmente o número deste teste num livro chamado 100 Statistical Tests, cuja referência você pode achar na página da disciplina. E, finalmente, como nós vamos usar nesta disciplina o software R para a gente fazer testes estatísticos, eu estou dando a dica aqui de qual é a função na linguagem R para realizar esse tipo de teste. Então, aqui temos, para comparar uma amostra a um valor hipotético, se eu tiver dados de escala métrica e os dados vêm de uma população normal, eu vou fazer uma comparação pela média, eu vou usar este teste, uma descrição completa está no livro teste número 7, e isso é o software, é a função a ser usada no software R. Quando os dados vêm de uma escala não métrica, lembra que pode ser normal, ordinal ou nominal, ou se for uma escala métrica, mas eu não tenho dados normais, então eu não posso usar a média, vou usar a mediana, vou comparar pela mediana. Então eu estou comparando a mediana de uma amostra a uma mediana hipotética, e o teste a ser usado se chama Wilcoxon Sign Rank Test. Ele usa ranks em vez da média, em vez do valor absoluto da métrica, é o rank que é usado, e aqui está a função em R. O terceiro caso é quando você tem dados binomiais, qualquer tipo de escala. Se eu tiver simplesmente duas alternativas, sim, não, masculino, feminino, eu vou testar
uma proporção. Qual é a proporção, por exemplo? Qual é a proporção de programas escritos em Java? Qual é a proporção de homens que têm uma determinada característica? Então, estou atrás de uma proporção entre 0 e 1, porque eu tenho apenas duas alternativas. E eu tenho várias formas de fazer isso. Eu tenho o que a gente chama o Exact Test for Goodness of Fit, de Fisher. Temos o teste de Q², temos o Z-teste para uma proporção. São todos testes possíveis. Você pode ver os detalhes no livro de 100 Statistical Tests. E aqui está a forma de fazer isso em R. Vocês vão ver nas próximas tabelas que essa parte aqui da tabela vai se repetir em quase todas as outras tabelas, então eu não vou passar tanto tempo falando disso. Eu simplesmente, você lembra que a primeira linha quase sempre é métrica normal, comparando pela média, aqui não métrica ou métrica não normal, comparando pela mediana, e a terceira linha será uma variável binomial, duas alternativas, comparando pela proporção. Então, o que muda aqui é que eu estou comparando duas amostras. E eu estou pegando aqui o caso de não serem pareadas. Eu posso até ter mais pontos numa amostra do que na outra. Não é obrigado a ter o mesmo número. Então, primeiro caso, métrica normal, comparando pela média, eu tenho várias formas de fazer os testes, mas o teste é um pouco mais envolvido. Você tem que usar um teste F-test primeiro para determinar se as variâncias são iguais, porque dependendo da variância ser igual ou não, você vai usar o teste número 8 ou o teste número 9 com variância que não são conhecidas, mas eu sei que são iguais, ou variâncias não conhecidas, mas que são desiguais. Em todos os casos, eu uso o t-test. Para dados não métricos ou não normais, eis aqui o teste a ser usado, o Wilcox.test, para fazer a comparação das medianas. E aqui, para comparar duas amostras não pareadas, quando eu estou comparando pela proporção, duas alternativas, qual é a proporção de uma comparada com o total, eu tenho esses dois testes possíveis aqui, chi-square, o Q² e o teste de Fisher. Quando as amostras são pareadas, em vez de eu comparar a média, mediano de uma amostra contra a outra, eu faço a diferença entre cada par e eu verifico o que ocorre com essa diferença. Então, se a diferença for normal, eu posso usar um teste pareado, t-test pareado. Se a diferença não for normal, eu vou comparar a mediana das diferenças usando este teste. E aqui estão as duas possibilidades de teste para o caso de proporções, quando eu estou comparando duas amostras pareadas. Se eu quiser comparar 3 ou mais amostras sem pareamento, eu posso usar ANOVA, que significa análise da variância, neste caso aqui, com esses dados, ou Kruskal-Wallis, com dados não métricos ou não normais, e o teste Q² para a proporção. Se houver 3 ou mais amostras e forem pareadas, então eu tenho a seguinte situação. Eu uso Repeated Measures ANOVA para métrica normal. Não sei qual é a função R aqui. Quando eu descobrir, eu vou mudar este slide. O teste Friedman, no caso de dados não métricos ou não normais. E o teste Q de Cochrane para a proporção.